Olá, aqui estamos nós para mais um vídeo aula. Vamos dando sequência à série A Bíblia e a Ciência e hoje vamos falar sobre a Bíblia e a filosofia. Vamos falar sobre a lei da casualidade. Essa lei que é reconhecida dentro da física, quanto da filosofia, direito e desenvolvimento pessoal. Essa lei que existe a relação entre a causa e o efeito. O que nós estamos vivendo hoje, será que tem alguma coisa com ontem? Será que acaso existe? Será que eu sou responsável pelo que eu estou vivendo hoje? Ou será que eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre o que eu estou vivendo hoje? Será que eu contribuí para que isso acontecesse na minha vida? Então, essa lei da casualidade vai explicar sobre isso. Então, vamos falar hoje sobre as nossas atitudes, né? O impacto que elas têm sobre o que nós vamos viver amanhã, as atitudes de hoje. E as atitudes de ontem, o impacto que elas causaram sobre o hoje. Então vamos lá. Marco Aurélio, o grande filósofo, diz que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. O que Marco Aurélio quer dizer com essa frase? Nada acontece ao homem que não seja do homem, próprio do homem. Ele está dizendo que tudo que acontece ao homem, tudo que acontece ao ser humano, de alguma maneira ele chamou, ele atraiu para a sua vida aquilo, né? Ou porque ele teve uma atitude, uma escolha, ou porque ele plantou aquilo, ou porque de alguma maneira ele chamou aquela situação para a vida dele. Quando ele em algum momento quis ser melhor, né? quis ser fraterno. Por exemplo, uma pessoa que fala, eu quero aprender a perdoar. Como que você vai aprender a perdoar? Perdoando. A prática leva à perfeição. E para você perdoar, você precisa ser o quê? Ofendido. Então, quando você quer aprender a perdoar, você vai atrair para o seu caminho pessoas que vão te machucar. Ah, mas será que isso é verdadeiro? Né? O Marco Aurélio diz que é assim que funciona. Mas será que é real? Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre isso. Ela diz assim, ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Eu já vi alguns cristãos dizendo assim, ó, cuidado quando você pede paciência, porque Deus vai te mandar tribulação. Então a Bíblia diz que a tribulação ela gera paciência. Conta até uma história que um pastor foi visitar uma senhora e ela disse, pastor, eu quero que Deus me dê paciência, eu quero receber paciência. Ele colocou a mão no ombro dela e disse, Deus, manda tribulação, bastante tribulação. Ela disse, para pastor, falou, mas a senhora não quer paciência? Então, a Bíblia diz que a tribulação ela gera paciência. Se a senhora quer ser paciente, quer receber a paciência, a senhora precisa passar pela tribulação. Ela disse, não, para com isso. Então, observa que no momento que você pede, eu quero ser paciente, a tribulação é que gera paciência. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Marco Aurélio diz, tudo que acontece na sua vida, você chamou para a sua vida de alguma forma, ou porque você plantou aquilo e está colhendo, ou porque você pediu para evoluir, para ser melhor. Então, a Bíblia continua dizendo assim, e a paciência, a experiência, a esperança. Quando você vê pessoas esperançosas, ela já passou pela tribulação, né?
já adquiriu a paciência e tornou uma pessoa experiente, ela tem experiência. E por isso essa pessoa é uma pessoa assim esperançosa, né? E a esperança não traz confusão. Então, quando uma pessoa ela não se confunde, ela é uma pessoa assim lúcida, muito clara, que não fica confusa diante das coisas, olha por quanta coisa essa pessoa já passou, né? Corpus Hermético diz que toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem sua causa, todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é um nome dado para uma lei não reconhecida. Você pode não saber, mas a lei ela existe e ela vai funcionar. E ela vai dominar sobre a vida de qualquer ser humano. Eu posso não saber da lei da semeadura, e nós vamos falar daqui a pouco sobre ela. Ela existe. Eu sabendo ou não. Então, Corpus, ele diz assim, que existem muitos planos de casualidade, mas nada escapa da lei. Não existe vácuo na natureza, não existe nada indo para o nada, né? Você pode não reconhecer a lei, mas ela está atuando aí na sua vida. Nada acontece do nada, diz o Corpus Hermético. Não existe vácuo. Tudo está conectado, tudo está ligado. Se existe o acaso, seria um lugar onde não rege nenhuma lei. E se não rege nenhuma lei, o todo, que é Deus, né? Corpus Hermético chama Deus de o todo. Então ele não é absoluto. Ele não tem domínio sobre tudo. Porque existe algo que foge do seu domínio, que foge do seu controle. E ele acredita, Corpus Hermético, que tudo está conectado e tudo está debaixo do todo. O todo é absoluto, né? Então nada foge do todo. O que a Bíblia diz sobre isso? Porque o Corpus Hermético diz que se alguma coisa foge do todo, do controle do todo, então o todo não é absoluto. Limita. O todo, que é Deus, está limitado, então ele tem um limite, existe ele mais essa coisa. Mas o Corpus Hermético diz que o todo ele é absoluto e não existe nada fora dele que seja absoluto, porque ele é absoluto. Salmos, capítulo 3, Salmos 103, quer dizer, Salmos não tem capítulo, né? Salmos 103, o versículo 19, em várias traduções, afirma que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, Corpus Hermético diz certo. Que o todo domina sobre tudo e nada foge. Então, não existe acaso. E Salmos 103 diz que o Senhor domina e governa sobre tudo. Tudo. Nada foge do seu controle. Então, para a filosofia, né, para essa lei, não existe acaso. O que é o acaso? O acaso é muito bom para quem não quer crescer, para quem não quer melhorar. O acaso é uma boa desculpa, né? O acaso. Se existisse o acaso, eu não tenho culpa de nada. O sol arrumou um rolo lá com a lua e caiu em cima de mim. Eu não tenho culpa, né? Não tenho culpa sobre o que eu estou vivendo. Eu não tenho culpa de nada. Então seria o acaso, né? O acaso não tem uma explicação, mas tudo tem uma explicação. Tudo regido por uma lei. Então, Corpus Herméticos diz que tudo é regido por uma lei. O acaso é muito bom para quem não quer arcar com as suas responsabilidades. Porque se eu entendo que eu sou responsável pelas minhas atitudes, eu sou responsável por elas, e se eu quero um resultado diferente, eu preciso mudar as minhas atitudes, preciso mudar o meu comportamento. Mas se eu não tenho culpa de nada, eu não preciso mudar nada. Eu posso continuar do jeito que eu estou.
Tudo que está me acontecendo não é responsabilidade minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Não estou falando de injustiça, viu, gente? Injustiça é quando você obedece a Deus, ouviu os conselhos, fez a coisa certa, foi altruísta, se colocou no lugar do outro, fez o bem, fez o que tinha que ser feito, tá? Então, você foi injustiçado. Não estamos falando de justiça, estamos falando sobre causa e efeito. Quando a pessoa não faz o que tem que fazer, não toma a atitude certa, não faz a escolha certa, planta errado e quer colher, né? O certo não colhe. Essa lei diz que não colhe. Nós vamos estar falando aqui sobre dando sequência aqui sobre a lei da semeadura também. Então, se alguma pessoa, por exemplo, ela quer crescer, então ela vai reconhecer os seus erros. Ela vai reconhecer, sabe que ela é responsável e vai mudar de atitude. Mas se uma pessoa ela não quer crescer, joga a culpa no acaso. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é problema meu. O outro é culpado. Ele arruma um culpado, né, para suas atitudes e para a consequência que ele está vivendo, né? Ele arruma um culpado, ele não é culpado de nada. Mas quando você entende que você é responsável pelas suas escolhas, é responsável pelas consequências daquilo que você, o que você está vivendo hoje são consequências daquilo que você escolheu, então você vai pensar melhor, né? Em escolher melhor, em plantar melhor. Lembra da aula anterior que falou sobre pensar, né? Então, se eu não tenho culpa de nada, eu não preciso mudar nada. Coitadinho de mim, né? Então, quando o ser humano ele não quer crescer, ele acredita naquilo que lhe convém, aquilo que é bom para ele, né? Aquilo que é bom para ele. Um exemplo bem clássico disso, já viu pessoa, não estou criticando aqui quem acredita, eu só estou fazendo um comentário filosófico. Uma pessoa que todo dia, por exemplo, ela gosta de ouvir lá aquelas previsõezinhas de horóscopo. Cuidado para você não perder a oportunidade. Aproveite as oportunidades, você precisa tomar cuidado, porque você é uma pessoa que tem, eu não sei o que fala, mas alguma coisa assim boa, e fala o que as pessoas, né, querem ouvir. Será que se todo dia que a pessoa levantasse, fosse ouvir lá as mensagens do horóscopo, estivesse dizendo assim, ó, você precisa melhorar mais, ser mais educado com as pessoas, você precisa amar mais, você precisa ser menos egoísta e não colocar só o seu desejo à frente, você precisa também pensar no outro. Será que no outro dia teria a mesma quantidade de pessoas ouvindo que teve no dia anterior? Mas como fala aquilo que me convém, a sorte está para o teu lado, coisas boas estão para acontecer, as oportunidades, então o que convém todo dia a pessoa está lá. Mas se falar assim, ó, para de ser egoísta e toma atitude pensando não só em você, mas no outro, será que a pessoa no outro dia ela voltaria lá para ouvir? Será que teria tantas pessoas ouvindo assim essas mensagenzinhas de previsão? O ser humano gosta de ouvir aquilo que lhe convém, né? Falou, melhora. Não melhora não. Não quer concordar de jeito nenhum. Infelizmente, eu estava esses dias discutindo com um grupo de pessoas e eu disse para elas, por que a Bíblia não atualiza? Você sabe por quê? Porque é a palavra de Deus, tá? Mas por que ela não atualiza? A Bíblia é a palavra de Deus, não precisa de atualizar. E você lê um livro de filosofia de Platão e de Aristóteles e tantos outros aí, livros que foram escritos 2000 anos antes de Cristo lá, e é tão atual quanto você está lendo hoje, 2000 anos atrás, né, antes de Cristo, não. E é tão atual quanto você está lendo o livro hoje. Por que não precisou atualizar? Porque o ser humano não quer melhorar, o ser humano não evolui, né? O ser humano não quer melhorar, não quer evoluir, não quer mudar de atitude. Ele quer continuar sendo, agindo como uma criança mimada, né? Não quer crescer, não quer ter atitude.
e sempre achar um culpado para os seus erros, não quer assumir. Né? O ser humano não quer evoluir, não quer melhorar. Então, por isso que a filosofia não precisa ser atualizada. Né? Pega os pensamentos de Platão, leia lá e vê se não precisa de hoje, de Aristóteles. Os ensinamentos de Cristo são atual, porque fala sobre o comportamento do homem, fala sobre a forma de pensar. Salomão, leia o que Salomão fala, não é tão atual? Né? O ser humano, ele não gosta de pensar, ele não quer melhorar, não quer evoluir na sua grande maioria, né? Na sua grande maioria. Você que está aqui assistindo essa aula, com certeza você quer melhorar, você quer evoluir e por isso você está aqui nessa aula. Então, essa lei que fala sobre a causa e o efeito é o princípio fundamental que descreve a relação entre o evento e a causa. Não há grande ou pequeno na mente do todo, diz Kybalion. Tá? Kybalion diz que não há grande e pequeno na mente do todo. Ah, mas foi só uma palavra, mas foi uma atitude tão pequenininha, mas o que é pequeno? Kybalion diz, o que é pequeno? Não existe pequeno na mente do todo, né? Gente, uma bomba, ela é criada a partir da fissão nuclear. Olha, um átomo, né? De um átomo, a fissão nuclear de um átomo. Vocês sabem o tamanho de um átomo? Ele é muito pequeno, né? Ele é invisível praticamente. Ele é invisível, o átomo ele é invisível. E é a partir da fissão nuclear de um átomo que começa a criar uma bomba. E vocês sabem o efeito, né, da bomba nuclear, não sabe? Uma célula que é invisível aos nossos olhos, que é invisível, ela desordena, né? A célula fica desordenada e pode levar uma pessoa a óbito. Então, o que é pequeno? Ah, foi só uma palavrinha. O Tiago, mas isso é o que Kybalion está dizendo, né? Hermes Trismegisto diz, não há grande e pequena mente do todo. Né? Kybalion também fala sobre isso daí. E a Bíblia fala o quê? O Tiago diz que a faísca pequenininha, ela é pequenininha, mas ela incendeia o bosque. Olha o tamanho de um bosque, olha o tamanho de uma faísca. Então, o que é grande e o que é pequeno? Né? E o que o Cristo fala sobre isso daí? O Cristo fala que o reino do céu é semelhante ao grão de mostarda, que é o menor da semente, mas quando cai no chão, ela torna uma hortaliça tão grande e se faz uma árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se ali, fazer ninho, morar ali. Então, o que é grande e o que é pequeno? Uma coisa pequenininha pode gerar um problema tão grande na vida do ser humano. Uma palavra errada, não precisa nem de uma frase, uma palavra errada, né? Que às vezes nós falamos depois, mas por que eu estou vivendo isso? Porque falamos palavra que não era para falar, porque tomamos atitude que não era para tomar, né? Então, se eu entender ou não, né, a lei ela existe, né? Então, Mateus fala assim, eu digo para vocês, né, toda palavra ociosa que os homens disser, eles vão dar conta. Sabe o que é uma palavra ociosa? É uma palavra sem propósito. Falei por falar. Não existe na lei do todo, não existe nada inocente, não existe nada pequeno, não existe, né? Não tem nada inocente. Tudo tem um efeito, tudo tem uma causa. A palavra que eu falei por falar. Gente, mas não foi essa a minha intenção. Não foi? Não foi? O problema já está gerado, né? Gente, mas eu não queria estar vivendo isso hoje. Não queria? Não queria? Então, escolha o que você quer viver amanhã, né? Cuidado, observa, né? As suas atitudes, cuida das suas atitudes, presta atenção nas suas orações, presta atenção no que você está pedindo, lembra? Me dá paciência. Não existe nada pequeno, não existe nada inocente.
Eu lembro de uma vez que nós éramos criança e estava eu e minha irmã na porta, numa das portas de casa. E ela colhia ali um feijão. E ela deixando cair aquele feijão daquela peça assim, né? Aquele cesto, e foi caindo, foi caindo. Quando ela ouviu o barulho do carro do meu pai chegando, ela ficou assustada, porque meu pai ia repreender ela, falar: por que você derrubou tanto feijão? E ela disse para mim assim: Leia, o pai está chegando, o que eu faço? E eu era criança também, olhei para o feijão, olhei para ela e disse: enterra. Ela imediatamente, com o pezinho, ó, cobriu de terra o feijão. Deixou cobertinho, o pai chegou, ninguém desconfiou de nada. Passaram-se os dias, choveu. Imagina o que nasce na porta da cozinha da minha mãe. Quando ela cobriu aquele feijão ali com terra, será que ela tinha a intenção que aquele feijão nascesse? Deixa eu pensar, não. Quando eu disse cobre, será que eu estava planejando uma plantação? Não. Nós não sabíamos que o feijão ia nascer, ele nasceu. Nós não tínhamos a intenção do feijão nascer, ele nasceu com ou sem intenção, sabendo ou não. Não existe nada inocente. Toda atitude, toda palavra, toda decisão tem consequências. Toda oração tem resposta. Toda oração tem consequência. Então, se eu não gosto do que eu estou vivendo hoje, eu vou observar por que isso chegou na minha vida. Ah, foi porque eu não ouvi a Deus. Foi porque eu não ouvi os conselhos dados a mim. Foi porque eu fui egoísta, eu pensei só em mim, no meu bel prazer, né? Na minha vontade. Lembra de Jonas na aula passada? Ah, o que Deus está falando não interessa, não importa. O que Deus está falando, né? Ah, Deus não sabe o que está falando, não é assim? Para muita gente. É a minha vontade. Ah, o povo que vai morrer lá. Não, não. A vontade do outro não interessa. O pedido do outro não interessa. Não tem compaixão, não tem altruísmo, né? É egoísta. Atos narciso, né? Quando a pessoa... Você já viu um narcisista dizer eu errei? Você já viu um narcisista reconhecer o erro dele? Não, todo mundo erra, menos ele. Ele não tem culpa de nada, né? Causou o que causou, mas ele não tem culpa de nada. Coitadinho dele, né? Que judiação. Então, se eu não quero continuar colhendo coisas ruins, eu vou plantar o que é bom. Como eu sei que eu fiz uma escolha certa, como eu sei que eu tomei uma atitude certa, como eu sei que eu falei uma coisa certa, pelo fruto, pelo resultado. Pelo fruto se conhece a árvore, é pelo resultado. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é paz, é alegria, é felicidade. Quando eu tenho uma atitude boa, uma atitude baseada no amor, naquilo que o todo me ensinou, naquilo que Deus me ensinou, eu tive uma atitude certa, eu fui correto, foi a melhor coisa que eu fiz, então eu vou sentir alegria, eu vou sentir paz, eu vou sentir gozo, eu vou sentir felicidade. Quando eu tenho tristeza por algo que eu fiz, lembra do Jonas? Quando eu estou frustrado por uma escolha que eu fiz, eu não agi corretamente. Eu agi na carne, porque o fruto da carne é o quê? Quais são os frutos da carne? Toda vez que a gente planta na carne, vai faltar paz, vai faltar realização, vai ter frustração, né? Vamos ficar decepcionados, vamos ficar arrependidos, porque plantou na carne.
Então não existe nada impune, não existe nada inocente, nada que não gera consequência na filosofia. Caibalion, corpos herméticos, tudo disso aí. E o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz assim, ó, não se deixe enganar, não se iluda, não engana você mesmo, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semeia é isso mesmo que ele vai colher. Não fala o que o homem semeia com a intenção, o que o homem semeia sabendo o que o homem... Não. É o que o homem... O que eu plantei ontem? O que você plantou ontem? Você plantou amor? Está colhendo atitudes de amor. Plantou altruísmo? Tá alegre agora. Mas se ontem você tivemos uma atitude egoísta, onde nós pensamos só em nós e não pensamos no outro, então provavelmente o resultado dessa atitude, dessa decisão, dessas palavras, seja lá o que for, é de tristeza, é de frustração, é de amargura. Então não se deixe enganar. Somos livres para plantarmos o que quisermos, porém escravo das consequências. Deus é tão justo que Ele deixa a gente plantar. O que você quer plantar? Mas vai colher o que você plantou. Não dá para mim, eu não quero ficar colhendo chuchu. Então, planta maçã. Na próxima. Agora, nessa colheita, faça diferente. Nessa colheita agora você precisa colher aquilo que você plantou. Não é opcional. Não é opcional. Não tem opção. Mas na próxima semeadura você pode fazer diferente, né? Deus é tão justo que Ele deixa a gente plantar o que quer. Muitas das vezes, quando eu digo para algum paciente, você é livre, eu vejo que a pessoa tem uma sensação de poder, que ele entende muitas das vezes que ele pode fazer o que quiser. Realmente, você é livre. Você que está vendo isso aqui é livre. Só que o outro também é livre. Eu sou livre para ter as atitudes que eu quero. Eu sou livre para ser legal com uma pessoa ou ser antipática, né? Para ter amor, ser altruísta com a outra pessoa, ser egoísta. E a outra pessoa é livre também para decidir continuar recebendo esse tratamento ou não. Todo mundo é livre. Eu sou livre, mas o outro também é livre. Eu sou livre para amar. Eu sou livre para optar por não amar, mas o outro também é livre. Então, se eu penso que eu sou livre, mas o outro também é livre, então eu vou usar a minha liberdade da maneira mais honesta, da maneira justa. Opa, eu sou livre, mas o outro também é livre. Então eu vou usar a minha liberdade da melhor maneira possível para gerar harmonia, alegria nas pessoas que estão ao meu lado, para que elas sintam bem e queira permanecer e queira voltar, né? Se eu não estou contente com a minha colheita, eu mudo a plantação. Helena Blavatsky, filósofa, ela disse que existe sempre liberdade no campo das causas. Você é livre para escolher o que você quer viver amanhã. Mas no terreno das consequências, diz Helena Blavatsky, que nem os deuses podem contra as consequências cujas causas já foram geradas. Se você, diz Helena Blavatsky, se você acredita nos deuses ou em Deus, né, nem eles podem te livrar das consequências cujas causas já foram geradas. Porque eles se tornam grandes por respeitar as leis que eles mesmos criaram. Quando eu era criança, nos cultinhos familiar,
tinha sempre um ensinamento que a minha mãe dizia: olha, você pode se livrar de qualquer ação, mas você nunca vai poder se livrar da consequência. De toda e qualquer atitude sua, Deus pode te ajudar, Deus pode te livrar, até mesmo do pecado, mas nunca Deus vai poder te livrar da consequência das suas escolhas. Então, quando eu penso que eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu terei que arcar com a responsabilidade, com as consequências daquilo que eu decidi fazer, então eu penso melhor e vou mudar minha atitude. Lembra da aula anterior? Pensar. Você que não assistiu, volta lá e assiste. Né? Um exemplo aqui para a gente ir finalizando, nós temos alguns exemplos de pais na Bíblia. Por exemplo, vocês lembram de Eli, o sacerdote que viu seus filhos fazendo errado e não corrigiu? E Deus ficou revoltado com ele e puniu ele por isso. Por quê? Por incrível que pareça, os pais que pregam a palavra para os filhos e colocam um limite dentro das suas casas, falam: olha, vocês são livres, tá? A mamãe, o papai não aceita isso. A palavra de Deus diz que não. E na minha casa, eu não quero, não vai ser assim na minha casa. Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem do portão para fora. Porque aqui dentro vai permanecer o que Deus diz. A vontade de Deus é aquilo que eu creio. Por incrível que pareça, são esses pais que têm o respeito dos filhos. Sempre terão o respeito dos filhos. No momento eles podem gostar, que absurdo. Ah, papai, mamãe, eu quero fazer isso dentro de casa. Aqui não, é do portão para fora. Aqui na minha casa vai permanecer a vontade de Deus. Por incrível que pareça, são esses pais que os filhos respeitam eles e a fé deles. Eu nunca vi um pai, uma mãe que apoia coisa errada dos filhos ganharem eles para Jesus. Eu nunca vi um pai e uma mãe que aceita os filhos viverem fora da palavra de Deus, dentro de casa, que dá apoio e apoia. Ah, eu não concordo, mas tá assim, eu vou apoiar. Eu nunca vi esses pais ganharem esses filhos para Deus. E quer saber? Eles não têm admiração pela sua fé, porque você não defende nem aquilo que você acredita. Os filhos que eu vi admirarem seus pais foi aqueles que foram contrariados por eles. Não aceito, eu não te ensinei assim, dentro da minha casa você não vai fazer errado. Mas ele aceitou. E a consequência foi o quê? Deus o puniu. Deus o puniu. Não estou falando para você humilhar ninguém, né? Humilhar seus filhos, não estou falando nada disso. Eu estou falando sobre princípios, você defender, ensinar e defender os princípios dentro da sua casa, dentro da sua família, e dizer: não quero isso aqui porque eu acredito nisso, na palavra de Deus, que ela diz assim, dessa forma, entendeu? São esses pais que têm o respeito dos filhos. Uma vez uma garota falou para mim assim: minha mãe não gosta de mim. Eu disse: como ela não gosta de você? Minha mãe não me ama. Mas por que você acha que a sua mãe não te ama? Ela me disse: porque a minha mãe deixa eu fazer tudo o que eu quero, ela não importa com nada. Tanto faz eu fazer certo ou errado, minha mãe não me corrige, viu? Pergunta para um filho que foi criado com o pai e com a mãe que falava: aqui não, põe limite, você não vai fazer isso, né? Eu colaborei com a educação de muitas crianças e adolescentes, que hoje já são jovens, né? E eu colocava limite. Ai, Leia, no momento era aquela coisa. Hoje todos eles têm respeito, carinho e amor por mim. Eu vejo alguns, quando me encontram na rua, eles atravessam a rua, eles chamam meu nome, me tratam com tanta devoção, com tanto carinho, mas eram as crianças que ontem eu dava disciplina. Eu falava: não, aqui não. Mas eu sou acostumada, só que agora você não vai fazer, pelo menos aqui dentro da minha presença, você não vai fazer. Por quê? Porque quando você corrige alguém,
quando você corrige uma criança, quando você corrige o seu filho, sua filha, você mostra que você se importa. Então o efeito na mente é outro. Quando a mãe deixava ela fazer o que ela queria, a mãe queria ser boazinha. E a mensagem que ela estava passando para a filha é que ela não se importava. Mas eu nunca vi um pai que põe limite. Eu tenho uma criança que eu criei, e ele falava assim: a Leia se preocupa comigo. Só que por que ele dizia isso? Por conta que eu pegava: não, filho, você não pode fazer isso, porque você vai se machucar. Não, isso não é próprio para você, isso não é legal. Então ele sempre usou a expressão: a Leia se preocupa muito comigo. Por quê? Porque era corrigido. Então o efeito não era que a Leia não gosta de mim. Todo e qualquer pai, isso, gente. Eu sou psicoterapeuta, né? Sou terapeuta, atendo, olha, há muitos anos, tenho aí décadas de ministério trabalhando com pessoas nessa área, né? Então eu falo com propriedade, né? O exemplo também é de Davi. Então você nunca vai ver um pai e uma mãe que apoia as coisas erradas dos filhos ganharem ele para Jesus. Se um dia esses filhos forem salvos, vai ser salvo pela mão de outro, porque desse pai, dessa mãe, eu nunca vi. Se você ouvir alguma coisa assim: o pai apoiou, a mãe apoiou e deu certo, abre o olho e examina direitinho, porque nunca vi. E te garanto que você também não viu e não vai ver, porque a Bíblia diz que o efeito é outro. A Bíblia ensina que o efeito é diferente. O Davi, quando Aminon coloca os olhos em Tamar e ele comete uma injustiça, a moça sai chorando, rasga a sua roupinha, pega cinza, coloca na cabeça, e uma princesa sai pela rua chorando de desgosto, de dor, porque ela havia sido destruída, a sua alma havia sido destruída, e Davi não se importa com isso. Você viu ele corrigir a Aminon? Você viu, está escrito, e Davi foi lá prestar solidariedade a Tamar? Davi chamou, conversou? Não. A ponto de o Absalão intervir, falar: não, vem aqui, minha irmã, e acolher, deu acolhimento. O Davi ficou sabendo que a moça estava destroçada e não fez absolutamente nada pela dor daquela moça. Simplesmente escolheu, né, ficar calado, né? Não fazer o que era certo, não teve a atitude certa, né? Se omitiu, não fez o que era justo. Consequência disso, teve o seu filho Aminon morto. Absalão o perseguiu, teve divisão na família, porque em seguida, ao invés de dele entender que ele não fez a coisa certa, ainda foi desprezar o jovem Absalão, né? Que o moço tentou recolher. Ele ficou bravo, né? Mas com Aminon, mas não fez o que era certo. Mas quando o Absalão toma atitude com a própria mãe, ele fica revoltadíssimo, né? Muito bravo. E parte das guerras de Davi fugindo, quando ele está fugindo ali, é do filho Absalão dele. Do filho Absalão, que ele estava fugindo. Tanto sofrimento ele causou, por quê? Porque não teve uma atitude justa. Não fez o que era certo. E por causa disso, consequência, o seu filho Absalão também morre. Porém, antes de morrer, né, devido às próprias atitudes erradas de Davi, porque Davi, ele foi um homem escolhido por Deus para estar lá. Mas o fato de Deus ter escolhido Davi não significa que Deus gostava das atitudes ruins de Davi. Não, Deus pode me escolher para estar aqui falando, né, trazendo a sabedoria, o conhecimento, e eu posso escolher fazer outra coisa. Então Deus me escolheu para uma coisa certa e eu posso ter uma escolha errada, né? Então o fato de Deus escolher alguém não significa que tudo que a pessoa fez Deus estava de acordo, porque Deus não estava. Resultado, teve o Absalão, vai lá, entra na casa, as mulheres de Davi, vocês conhecem a história. Então quanta consequência ruim, porque Davi
ele não teve uma atitude. Mas quando Absalão é morto, né, que por falta de os dois filhos dele foram mortos, por conta de ele não ter a atitude certa, então agora, quando a notícia chega da morte do Absalão, o Davi, que não fez o que era certo antes, não escolheu o que é certo, não agiu como era certo, começa a chorar. Ah, meu filho Absalão. Ai, meu jovem Absalão não podia morrer. Eu queria ter morrido no lugar de Absalão. Ele teve tanto tempo para morrer no lugar do filho, não morreu. Mas quando o moço está morto, ai, meu filho Absalão. E o povo está esperando. E ele está lá com aquela cerimônia. Eu trabalhei com alguns adolescentes, eles dizem, quando alguém começava, né, fazer assim alguma coisa que eles não estavam dando muita credibilidade, eles diziam: Leia, começou com sentimentalismo, mas que show, mas foi um sentimentalismo. E aí o Davi, ai, e o tempo tá passando. Aí daqui a pouco alguém vai lá e conversa com Joabe. Joabe vem e Davi tá lá naquela cerimônia. O que o Joabe faz? Vocês lembram? Chega para ele e fala: Davi, você tá fazendo feio. Você tá causando vergonha. Você tá fazendo feio para as suas mulheres, para as mulheres que foram, né, abusadas, as mulheres, para todos os soldados, para todas as pessoas, Davi. Você está fazendo feiura. Então, eu vou te falar uma coisa. Tenha uma atitude. Porque até agora, falando em outras palavras, você não teve a atitude certa. Você fez tudo errado, desobedeceu os ensinamentos de Deus, a voz de Deus, o que Deus falou para fazer, você não fez, né? Porque Deus já tinha os princípios lá, né? Já tinha, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não fez. Você ficou numa situação, né? Deixa eu ler aqui a palavra. Você ficou numa situação de uma pessoa que não fez a coisa certa, e agora eu vou te esclarecer uma coisa aqui, ó. Se você não tomar uma atitude, não ser homem, levantar, tô falando na nossa linguagem, e tomar uma atitude agora, já que você não tomou antes, já que você não foi valente quando você tinha que ser, não teve atitude de homem quando você precisou, de pai quando você precisou, né? Seja agora. Por quê? Se você não levantar e fazer a coisa certa, não ter a atitude certa, tá vendo todo esse exército aqui, ó? Todos esses homens que tá com você? Amanhã não tem mais nenhum deles com você. Se você não ter a atitude certa, se você ficar com chororô, ai que sentimento, ai que não sei o que, reclamando, lamentando, todo mundo amanhã vai estar cuidando da vida deles e você vai estar sozinho. E você vai gerar um problema muito maior do que você viveu desde a sua adolescência. Agora você vai gerar um problema maior. Todos os problemas que te aconteceram não vai ser considerado diante do que vai te acontecer se você não levantar e não ter uma atitude certa. E detalhe, você levanta, para com esse choro e vai lá e não fala o que você quer não, tá? Porque você já fez muito o que você quis, já fez muito a sua vontade. Você vai falar o que o povo quer ouvir. É o que eles querem ouvir, já que você não falou antes, não fez antes, né? Quando o clamor foi feito para você, a filha Tamar e tantas, né? A moça chorou, pediu por misericórdia, clamando. Você não atendeu? Então você levanta agora, vai lá e faz a coisa certa. E você vai falar, não é o que você quer. Porque o que você quer está gerando problema. O que você quer, fazer a sua própria vontade, trouxe você aonde você está agora, né? Trazendo para o nosso contexto de hoje. Que toda essa palestra é para o nosso dia a dia, né? Para hoje.
O que eu tenho a ver com a história? Por isso que eu estou falando assim, para vocês entenderem. Então, até agora você não foi corajoso, não foi valente. Quando Deus queria que você fosse, quando a circunstância pediu, você não foi. Então agora você seja, porque senão você vai ficar sozinho. Amanhã todo mundo vai estar cuidando da vida deles, né? Porque assim, quando a pessoa não tem uma atitude certa, a pessoa não ouve a voz de Deus, não ouve os conselhos, não faz o que é certo, fica, como diz aí hoje, né? Com conversinha fiada, uns diz mimimi, né? Fica com história. No outro dia, todo mundo está cuidando da vida deles e a pessoa está só, provando da solidão. Então foi isso que ele falou, amanhã todo mundo vai cuidar da vida deles e você, Davi, vai estar sozinho. Você vai estar provando da solidão, porque você não teve a atitude certa, você não fez o que era certo. Então, já que você fez errado até agora, para de mimimi, de chororô, e vai fazer o que é certo. E detalhe, você não vai fazer o que você quer, não. Você vai chegar lá e vai falar o que o povo quer ouvir. Olha que situação! Um rei chegou. Vocês percebem? Que horror! Coitadinho do Davi! Tudo isso foi gerado por ele mesmo. Quando ele tinha que ter a atitude certa, ele não teve. Quando ele tinha que fazer a coisa certa, ele não teve. Quando ele tinha que ouvir a voz de Deus, e ele não ouviu. Quando ele tinha que corrigir os seus filhos, ter autoridade na casa dele, e ele não teve. Pelo contrário, né? Deixou-se levar, se dominar, né? Ai, pelo gostinho, o Absalão não pode, o Aminon não pode ser contrariado. Não fez a coisa certa para não contrariar o Aminon. O resultado foi toda essa bagunça e no final das contas tá lá Joabe falando: se você está fazendo feio, para com esse chororô e faça a coisa certa daqui para frente. Essa foi a nossa palestra aqui, né, sobre a lei da casualidade, o quanto as nossas atitudes interferem na nossa vida, né? Lembrando que nós falamos sobre causa e ação, não sobre injustiça. Leia, o que é injustiça? Repetindo mais uma vez, injustiça é quando eu ouço a voz de Deus, quando eu faço o que é certo, quando eu sou altruísta, quando eu atendo o clamor do necessitado, quando eu tenho atitude de amor, né? Não sou egoísta quando eu não penso só em mim, mas tenho atitude de amor, faço tudo o que é certo, então eu sofro uma consequência que eu não mereço. Mas se em algum momento eu deixei de ouvir a voz de Deus, se em algum momento eu tive atitude egoísta, se em algum momento eu pensei só em mim, tomei decisões baseadas no meu bem-estar, no meu querer, apenas pensando em mim, e hoje estou passando por situações difíceis, então o que eu devo fazer? Pôr a mão na consciência, pensar e mudar de atitude. Então eu deixo aqui essa palestra, né? Faça a sua avaliação, né? Por que eu estou vivendo tudo isso? Eu obedeci a Deus? Eu ouvi os conselhos que foram me dados? Eu fiz o que era certo? Não. Ah, tá. Então eu estou vivendo a consequência daquilo que eu escolhi, daquilo que eu plantei. Ah, mas por que eu estou vivendo tribulação? Porque um dia eu pedi para Deus paciência. Ah, resultado da minha oração. Oh, lado bom, Deus ouve a minha oração. Ai, por que eu estou vivendo essas pessoas me machucando e eu tenho que perdoar todo dia? Porque em algum momento eu pedi que eu queria a prática do perdão. Ah, então Deus responde minha oração. Agora, se eu não ouvi a voz de Deus, não ouvi os conselhos, não fiz o que era certo, está na hora de eu repensar minhas atitudes, né? E mudá-las. Eu sou Leia Ferrer, que Deus em Cristo nos abençoe. E essa é a série, a Bíblia e a Ciência, e nós vamos encerrando esse vídeo aula aqui, falando sobre a Bíblia e a filosofia. A minha oração é para que você repense sobre as suas atitudes, sobre tudo que está acontecendo na sua vida e melhore cada dia mais, né? Se é consequência das suas atitudes, muda. Se é resposta de oração, agradeça a Deus por estar sendo ouvido. Gratidão e que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.